Cheguei em casa esperando um jantar tranquilo, mas minha esposa, Mariana, me recebeu com um sorriso falso e uma notícia que virou meu mundo de cabeça para baixo: estou grávida. O choque foi imediato, mas não pela alegria. Eu sabia algo que ela não imaginava: fiz uma vasectomia há anos. A mentira dela estava prestes a desmoronar, e eu estava pronto para virar o jogo. Sou o Lucas Mendes, 38 anos, corretor de imóveis em Lisboa. Após 15 anos no mercado, já vi casais se unirem ou se destruírem na busca por um lar. Mostrei um apartamento em Alfama a um casal que brigava por ninharias, mas nada me preparou para o que encontrei em casa. O ar estava pesado, como se uma tempestade se aproximasse. Mariana, minha esposa, estava na sala, com um teste de gravidez na mão, exibindo um sorriso que não combinava com seus olhos. Vamos ter um bebê, anunciou, com uma pausa teatral, esperando minha reação. Por um instante, senti o chão sumir. Então, a verdade me atingiu como um raio. 7 anos atrás, após um divórcio doloroso com minha ex-mulher, Clara, e vendo o sofrimento dos meus filhos, Tomás e Sofia, tomei uma decisão: nada de mais filhos. Fiz uma vasectomia, confirmada por exames médicos. Era impossível que aquele bebê fosse meu. Mariana, que sempre jurou odiar a ideia de ser mãe, estava mentindo descaradamente. Mas por quê? Minha mente conectou os pontos: as noites que ela passou trabalhando até tarde na agência de marketing, as chamadas que desligava quando eu aparecia, a distância que crescia entre nós nos últimos meses. Tudo gritava traição. Forcei um entusiasmo, observando-a: que incrível, disse, enquanto seus olhos brilhavam, avaliando se eu caía na armadilha. Ela continuou, falando de milagres e planos maiores, achando que me convencia. Mas eu já planeava meu próximo passo. Fui ao quarto, peguei uma pasta com os documentos da vasectomia e voltei. Sentei-me à frente dela, abri a pasta lentamente e encarei-a. É engraçado como a vida funciona. Você fala de milagres, mas tem uma novidade. Mostrei os papéis. Fiz uma vasectomia há 7 anos. Confirmada, 99,9% eficaz. Esse bebê não é meu. O teste caiu da mão dela, seu rosto empalideceu. Ela gaguejou, insistindo que o teste era positivo, que devia ser meu. Mas eu não cedia. As noites no trabalho, as chamadas, a distância. Acha que não percebi? Ela tentou desviar, falando de erros médicos, mas cada palavra soava mais desesperada. Minha pergunta cortou o ar: quem é ele? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sabia que a verdade estava por vir, e não ia ser bonita. Mariana ficou paralisada após eu mostrar os documentos da minha vasectomia. O teste de gravidez, agora no chão, era a única prova da farsa que ela tentou vender. Insisti, com a voz firme: quem é o pai? Ela hesitou, os olhos fugindo dos meus, até que murmurou: Rafael Costa. O nome me atingiu com força. Rafael era o diretor criativo da agência de marketing onde ela trabalhava, um homem casado, pai de 2 filhos, que ela mencionava com um entusiasmo que eu nunca questionei. Minha mente conectou as noites que ela passou trabalhando até tarde, as chamadas que desligava rápido, o distanciamento crescente. Tudo fazia sentido. Quanto tempo? Perguntei, controlando a raiva. 3 meses, ela respondeu, quase inaudível. 3 meses de traição, enquanto eu me matava para sustentar nossa vida em Lisboa. Mas algo na história parecia incompleto. Mariana não era impulsiva, ela planejava cada passo. Por que me enganar? Por que tentar me convencer que o bebê era meu? Ela desviou o olhar, mas pressionei. Fala, Mariana. O que você queria ganhar? Após um silêncio pesado, ela confessou: Rafael não vai deixar a esposa. Ele deixou claro que não quer nada com o bebê. Pensei que, se você acreditasse que era seu, poderíamos seguir em frente. Você é estável, Lucas. Tem um bom emprego. A frieza do plano me deixou sem ar. Ela não só me traiu, mas queria me usar como uma rede de segurança financeira para criar o filho de outro. Então, era sobre dinheiro, eu disse, a voz carregada de desprezo.
Você achou que eu ia pagar as contas de um filho que não é meu, enquanto você vivia sua aventura. Ela tentou justificar, falando de medo e desespero, mas cada palavra soava como uma desculpa vazia. Não é só o Rafael, é? Perguntei, sentindo que havia mais. Seu silêncio foi a resposta. Quem mais, Mariana? Após uma pausa, ela sussurrou outro nome, João Almeida. João Almeida. O nome era novo, mas a revelação não me surpreendeu tanto quanto deveria. Quem é ele? Perguntei, mantendo a calma. O personal trainer do meu ginásio, ela admitiu, com vergonha. Comecei a treinar há 3 meses e aconteceu. A imagem ficou clara. Enquanto eu mostrava imóveis em Alfama, Mariana vivia uma dupla vida, dividida entre o diretor casado e o treinador. Então, você nem sabe quem é o pai, eu disse, mais afirmando do que perguntando. Ela baixou a cabeça, derrotada. Não sei. Foi um erro, Lucas. Eu não estava pensando. Erro, retruquei. Um erro é esquecer um compromisso. Isso é traição calculada. Minha raiva não era só pela infidelidade, mas pela ousadia de tentar me manipular. Você planejou me enganar, me fazer criar um filho que poderia ser de qualquer um desses dois. Ela tentou argumentar, falando de arrependimento, mas eu a interrompi. Você vai me contar tudo. Agora. Sob pressão, ela revelou que Rafael sabia do bebê, mas a abandonou quando soube que ela era casada. João, por outro lado, achava que ela era solteira, e o caso com ele foi mais casual. E o plano era me convencer que o bebê era meu para garantir sua estabilidade, concluí. Ela sentiu, sem forças para negar. Mas algo ainda me incomodava. Por que agora? Por que arriscar tudo? Ela hesitou, então confessou, perdi o controle. Rafael prometeu coisas, mas voltou atrás. João era só uma distração. Quando descobri a gravidez, entrei em pânico. Pensei que, se fosse com você, tudo ficaria bem. A audácia me deixou atônito. Ela destruiu nosso casamento por promessas vazias e caprichos, achando que eu seria o plano reserva. Você sai da minha casa hoje, declarei. Este casamento acabou. Mariana implorou, falando de terapia, de segundas chances, mas eu fui implacável. Você teve 3 meses para escolher a verdade. Escolheu mentir. Enquanto ela juntava suas coisas, minha mente já planeava os próximos passos, proteger minha vida, meus filhos, Tomás e Sofia, e garantir que ela enfrentasse as consequências. Mas a história estava longe de acabar. Uma ligação inesperada, dias depois, traria mais uma reviravolta. Mariana saiu da minha casa naquela noite, levando apenas uma mala e o peso das suas mentiras. Eu, Lucas Mendes, corretor de imóveis em Lisboa, fiquei com a certeza de que nosso casamento de 3 anos estava acabado. A traição dela, tentar me convencer que o bebê de outro homem era meu, enquanto se dividia entre Rafael Costa, o diretor casado da agência onde trabalhava, e João Almeida, seu personal trainer, era imperdoável. Mas a história não terminou com a porta batendo atrás dela. A verdade tem um jeito de se espalhar, e as consequências começaram a alcançá-la rápido. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael Costa, o homem que Mariana jurava ser o pai do bebê. Lucas, precisamos conversar, disse ele, com a voz tensa. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não sabia que ela era casada quando começamos. Ela disse que estava separada, que o divórcio era só questão de tempo. Quase ri da audácia dela. E você acreditou? Perguntei, seco. Ele hesitou. Sim, no começo. Mas quando ela me contou do bebê e do plano de te enganar, terminei tudo. Não posso arriscar minha família por isso. Rafael tinha esposa e 2 filhos, e agora, sabendo da gravidade da situação, queria distância. Ela não é mais meu problema, ele concluiu antes de desligar. A ligação confirmou o que eu já suspeitava. Mariana mentiu para todos, construindo uma teia de enganos que agora desmoronava. Mas Rafael não foi o único a me procurar. Uma semana depois, encontrei-me com Miguel, um conhecido que trabalhava no mesmo ginásio que João Almeida.
Tomávamos café num bar em Belém quando ele mencionou, casualmente: sabias que a tua ex causou um escândalo no ginásio? Corrigiu, ex-esposa. Ele continuou: João, o treinador, terminou com ela assim que soube que era casada. A namorada dele, que trabalha na recepção, quase partiu para cima dela no estacionamento. Tiveram de chamar segurança. O ginásio revogou a matrícula de Mariana e proibiu-a de voltar. Demasiado drama, disse Miguel. João, como Rafael, pensara que ela era solteira. Mais uma mentira exposta. Enquanto isso, minha vida seguia. Focava-me no trabalho, fechando vendas de imóveis em Lisboa, e no tempo com meus filhos, Tomás e Sofia, do meu primeiro casamento com Clara. Eles souberam da traição por amigos da escola, e a reação deles me surpreendeu. Tomás, de 17 anos, apareceu em casa com uma pizza, dizendo apenas: quero ficar aqui hoje. Não tocamos no assunto, mas a presença dele, tratando-me com normalidade, era exatamente o que eu precisava. Sofia, de 15 anos, foi mais direta. Mandou-me uma mensagem: pai, tu mereces melhor. Estou orgulhosa de como lidaste com isso. As palavras deles aqueceram algo em mim que a traição de Mariana tinha esfriado. Mas o destino não terminou com Mariana. Recebi outra ligação, desta vez da irmã dela, Inês. Lucas, ela não pode mais ficar comigo, disse, sem rodeios. Mentiu para mim também, disse que tu expulsaste sem motivo, que eras controlador. Mas Rafael contou-me a verdade. Inês revelou que Mariana, grávida e sem opções, estava à beira de um colapso. Ela apareceu no escritório do Rafael, implorando para ele voltar. A empresa pediu uma ordem de restrição. Além disso, Mariana tentou contratar um detetive para encontrar podres na esposa de Rafael, gastando o que restava das suas economias. O detetive pegou o dinheiro e não encontrou nada. Ela está sem trabalho, sem casa, e acho que está a perder a cabeça, concluiu Inês. Não posso tê-la perto dos meus filhos. A cada revelação, via o quão longe Mariana foi para sustentar sua farsa. Perdeu o emprego na agência de marketing, onde a esposa de Rafael, furiosa, exigiu providências. A chefe de Mariana, Clara Mendes, sem relação com meu sobrenome, ligou-me por cortesia. Tivemos de a despedir, explicou. O caso com Rafael criou um ambiente tóxico. Ele é nosso diretor criativo, está conosco há anos. Ela era júnior, causou demasiado drama. Perguntei o que exatamente saiu à tona. Que ela mentiu sobre ser solteira, envolveu-se com um colega casado e tentou te enganar com a gravidez. A esposa do Rafael ligou para o escritório, foi um desastre. Mariana agora estava sem marido, sem emprego, sem casa, e com um bebê a caminho que nenhum dos possíveis pais queria assumir. Enquanto isso, minha vida ganhava novo rumo. Minha corretagem estava a prosperar, e sem o peso financeiro de sustentar alguém que me traía, economizei mais em semanas do que em anos. Tomás e Sofia passavam mais tempo comigo, não por obrigação, mas porque queriam. Clara, minha ex-mulher, apareceu inesperadamente em casa. Os miúdos contaram-me tudo, disse ela. O que ela fez foi imperdoável. Estou orgulhosa de como te mantiveste firme. Ofereceu-se para ajudar no processo de divórcio, até como testemunha, se necessário. Se o advogado dela tentar te pintar como vilão, eu falo a verdade, és um bom pai, um bom homem. A apoio dela, inesperado após nosso divórcio amigável, mostrou-me que eu não estava sozinho. Mas a história de Mariana ainda guardava surpresas. Um detalhe, revelado por Inês, me fez questionar tudo, ela não tem certeza de quem é o pai. Está desesperada para provar que é do Rafael, mas as datas não batem. A incerteza sobre a paternidade era mais uma camada na bagunça que ela criou. Enquanto eu reconstruía minha vida, Mariana afundava, sozinha, enfrentando as consequências de suas escolhas. E algo me dizia que o próximo capítulo traria ainda mais revelações. A traição de Mariana desmoronava sua vida enquanto eu, Lucas Mendes, começava a reconstruir a minha em Lisboa. Após confrontá-la com a prova da minha vasectomia e descobrir suas aventuras com Rafael Costa e João Almeida, ela saiu de casa, deixando para trás um casamento destruído.
As consequências das suas mentiras continuavam a alcançá-la, e novos detalhes surgiam, mostrando quanto ela havia apostado, e perdido, no seu plano falhado. Semanas após a partida de Mariana, recebi uma mensagem inesperada de Tomás, meu filho de 17 anos. Pai, ela tentou te ligar. Fiquei surpreso. Mariana tinha enviado mensagens e feito chamadas, que ignorei. Sim, mas não respondo, confirmei. Boa, disse ele. A Sofia e eu falamos sobre isso. Ela não merece teu tempo. A lealdade dos meus filhos, Tomás e Sofia, era um alívio em meio ao caos. Eles sabiam da verdade, em vez de se afastarem, aproximaram-se ainda mais. Sofia, de 15 anos, apareceu em casa no dia seguinte, trazendo um desenho que fez na escola. É para te lembrar que és forte, disse, entregando-me um esboço de uma árvore resistindo a uma tempestade. O gesto simples reforçou minha determinação de seguir em frente. Enquanto isso, a espiral descendente de Mariana acelerava. Inês, sua irmã, enviou-me uma mensagem curta, ela está fora de controle. Apareceu no ginásio outra vez. Soube por Miguel, meu conhecido do ginásio, que Mariana tentou confrontar João Almeida, exigindo que ele assumisse a responsabilidade pelo bebê. A namorada de João, ainda furiosa, chamou a segurança novamente, e Mariana foi escoltada para fora. Ela gritava que João arruinou a vida dela, contou Miguel. Mas ele jura que terminou tudo quando soube que ela era casada. João, como Rafael, cortou o contato, deixando Mariana sem apoio. A incerteza sobre a paternidade do bebê só piorava sua situação. Inês revelou que Mariana gastou o resto das suas economias em consultas com advogados, tentando forçar Rafael ou João a fazerem testes de paternidade. Nenhum aceitou. No trabalho, minha vida tomava um rumo melhor. Fechei a venda de um imóvel comercial em Chiado, um dos maiores negócios da minha carreira de corretor. Sem o peso financeiro de sustentar Mariana, comecei a poupar mais, planejando um futuro para mim e meus filhos. Clara, minha ex-mulher, continuou a apoiar. Durante um jantar em sua casa, com os miúdos e o marido dela, Bradley, conversamos sobre o divórcio. Se precisares de algo, estou aqui, disse Clara. Os advogados dela podem tentar distorcer a história, mas todos sabemos a verdade. Bradley, agora um amigo, concordou. O que ela fez foi baixo. Merecei seguir em frente. O apoio deles era um contraste gritante com a solidão que Mariana enfrentava. Então, veio outra reviravolta. Recebi uma ligação de Clara Mendes, a ex-chefe de Mariana na agência de marketing. Quero que saibas que ela tentou me convencer a dar uma referência positiva, disse. Recusei. O que ela fez com o Rafael e contigo foi inaceitável. Clara revelou que Mariana, desempregada, estava trabalhando num call center, ganhando salário mínimo. Ela ligou para a esposa do Rafael, implorando por perdão, mas só piorou as coisas. A esposa ameaçou processá-la por assédio. Mariana, desesperada, também tentou contactar João no ginásio, mas a proibição de entrada a impedia. Cada tentativa de recuperar o que perdeu só a afundava mais. Enquanto isso, comecei a explorar novas possibilidades. Conheci Ana, uma professora primária divorciada, numa festa no bairro. Trocamos números, e nossas conversas eram leves, honestas, sem jogos. Era o oposto do que vivi com Mariana. Tomás reparou na mudança. Pareces mais feliz, pai, disse, enquanto me ajudava a organizar papéis no escritório. Ele tinha razão. Pela primeira vez em meses, sentia-me livre, não apenas da traição, mas do peso de um casamento baseado em mentiras. Mas a história de Mariana ainda reservava surpresas. Inês ligou novamente, com a voz cansada. Ela foi internada ontem. Teve uma crise, tentou confrontar a esposa do Rafael na casa deles. A polícia foi chamada, e Mariana passou a noite detida. Está grávida, sem dinheiro, e agora com problemas legais, disse Inês. Não sei o que será dela. A notícia não me trouxe satisfação, apenas uma constatação fria. Mariana colhia exatamente o que plantou. Enquanto ela enfrentava as ruínas da sua vida, eu reconstruía a minha, com meus filhos, amigos e uma nova perspectiva.
Mas algo me dizia que ainda havia mais por vir. A traição de Mariana marcou o fim do nosso casamento, mas também o começo de uma nova fase para mim, Lucas Mendes, corretor de imóveis em Lisboa. Enquanto ela enfrentava as consequências das suas mentiras, eu reconstruía minha vida com o apoio dos meus filhos, Tomás e Sofia, e de pessoas que realmente se importavam comigo. 6 meses após o confronto, a poeira começava a assentar, mas o destino ainda guardava uma última surpresa. O divórcio foi finalizado sem contestação. Meu advogado, Gonçalo, confirmou: ela não teve escolha. As provas da tua vasectomia e as ações dela destruíram qualquer defesa. Ele acrescentou que Mariana deu à luz um menino, e um teste de paternidade confirmou que João Almeida, o personal trainer, era o pai. João, porém, renunciou aos direitos parentais imediatamente, mantendo-se fiel à namorada. Rafael Costa, o outro amante, estava fora da equação, já que a gravidez não coincidia com a fé. Mariana ficou sozinha, sem marido, sem trabalho, sem apoio, cuidando de um bebê num apartamento alugado com seu salário de call center. Enquanto isso, minha vida florescia. Fechei negócios imobiliários recordes, e o mercado em Lisboa estava a meu favor. Economizei o suficiente para planejar uma viagem com Tomás e Sofia, que agora passavam mais tempo comigo. Tomás foi aceito numa universidade no Porto com bolsa parcial, e Sofia começou a acompanhar-me em visitas a imóveis, mostrando interesse no meu trabalho. Clara, minha ex-mulher, e o marido, Bradley, tornaram-se aliados próximos, reforçando uma dinâmica familiar saudável que nunca imaginei possível após nosso divórcio. Numa tarde, encontrei Inês, a irmã de Mariana, no supermercado. Ela está numa situação difícil, disse, sem que eu perguntasse. Mãe solteira, num estúdio minúsculo, sem amigos. Às vezes pergunta por ti, se ainda pensas nela. Respondi com honestidade, não penso. Ela fez as escolhas dela. Inês assentiu. Acho que ela finalmente percebeu o que perdeu, mas é tarde demais. A conversa foi breve, mas confirmou o que eu já sabia. Mariana pagava um preço alto pela sua ambição e engano. Minha vida, por outro lado, abria novas portas. Ana, a professora que conheci, tornou-se uma companhia constante. Nossas conversas eram genuínas, e a honestidade dela era um contraste gritante com as manipulações de Mariana. Sofia, sempre observadora, notou: gostas mesmo dela, pai? É bom te ver assim. Ela tinha razão. Pela primeira vez, sentia-me livre para construir algo real, sem segredos. Olhando para trás, a vasectomia que fiz há 7 anos foi minha salvação. Não só me protegeu do plano de Mariana, mas revelou quem ela realmente era antes que eu desperdiçasse mais tempo. A traição, que parecia o pior momento da minha vida, acabou sendo uma bênção disfarçada. Mostrou-me o valor do apoio genuíno dos meus filhos, de Clara, e até de novos amigos como Ana. Mariana, por sua vez, ficou com as consequências das suas escolhas: um filho para criar sozinha, um emprego precário e a solidão que ela mesma construiu. Questão aberta: se estivesses no meu lugar, perdoarias Mariana pelo que fez, dando-lhe uma chance de se redimir, ou seguirias em frente, exigindo justiça pelas mentiras? Conta nos comentários o que farias e por quê.